Diniz diz que segundo tempo do Fluminense foi excelente e elogia Lelê, encaixou super bem. Time carioca venceu o América Mineiro por 3-0, neste sábado, na estreia no Brasileirão. Treinador minimiza pênalti perdido por Cano. É uma coisa que eles decidiram no campo. A vitória por 3-0, fora de casa, contra o América Mineiro na tarde deste sábado, na estreia no Campeonato Brasileiro, foi celebrada pelo técnico Fernando Diniz. Após a partida no Estádio Independência, em Belo Horizonte, o treinador elogiou a atuação do Fluminense, especialmente no segundo tempo, e comentou a boa atuação de Lelê. O atacante entrou na etapa final, marcou um gol e deu uma assistência. 002.000644. Acho que começamos o jogo bem. A gente tinha uma estratégia de variar o jogo curto e o jogo longo. Logo no primeiro minuto já tivemos uma chance clara com o Pirani. Aí depois teve um lance com o Cano no meio, que ele errou o passe. E acho que aquilo tirou um pouco da confiança do time. A gente sabia que o América ia exercer uma pressão muito forte. A gente foi se adaptando ao jogo. No primeiro tempo, já começamos a jogar um pouco mais com a bola longa. No segundo tempo corrigimos, o jogo estava pedindo um outro tipo de abordagem. Colocamos o Lelê para poder, junto do John Kennedy, fazer um jogo de posse, um pouquinho mais verticalizado. Encaixou super bem, conseguimos fazer 3 gols. Ainda tivemos os pênaltis e outras 3 chances claras para marcar. Foi um segundo tempo excelente, elogiou Diniz. Diniz também comentou sobre o pênalti perdido por Cano, o segundo neste ano e o terceiro com a camisa do Fluminense. O treinador minimizou, disse que foi uma decisão de campo e ressaltou que o centroavante é um dos 3 cobradores do Fluminense. 2 minutos após desperdiçar a cobrança, o argentino marcou e abriu o placar no Independência, neste sábado. Na realidade, a gente tem 3 possíveis batedores: o Ganso, o Arias e o Cano, mais ou menos nessa ordem. O Cano estava treinando mais esses dias, é um cara acostumado a bater pênalti e a marcar gols. Então são 3 possíveis batedores. O Lima também bate muito bem, poderia bater, mas é uma coisa que eles decidiram ali no campo. Poderia ter sido tanto o Ganso quanto o Cano, disse Diniz. O Fluminense volta a campo na próxima terça-feira para enfrentar o The Strongest, às 19 horas, de Brasília, no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Pelo Brasileirão, o próximo compromisso é no sábado da semana que vem contra o Atlético, também no Maracanã. Substituições e mais elogios para Lelê. O Pirani eu acho que começou bem, mas o jogo foi ficando muito físico. A gente estava com dificuldade para fazer as aproximações que treinamos. A partir daí, para o Pirani o jogo deixa de ser interessante. É um jogador muito leve. Ele teve alguns erros que, na minha análise, estavam muito perto do acerto. Ele quase acertava, mas perdia um pouco do equilíbrio, do domínio e acabava perdendo a bola. Na dinâmica do jogo, ele não fez um jogo ruim. Ao contrário do Lelê, que tem capacidade de sustentar um jogo físico muito grande, é um jogador de velocidade e de finalização. A partida do Lelê hoje foi excelente, principalmente os 35 minutos do segundo tempo. Depois ele cansou um pouco, tanto ele quanto o John Kennedy. São jogadores de força, de velocidade e que têm boa técnica. Acho que a aquisição do Lelê vai nos ajudar muito, assim como o Pirani. Pensa em poupar jogadores? Pode acontecer como pode não acontecer, poupar jogadores. Nesse momento da temporada, com as viagens e jogadores ainda se adaptando. Tem o Felipe Melo, o Marcelo que vem de 3 partidas. O Arias teve um incômodo ontem, senão ele teria jogado. Ele até queria jogar, a gente que por precaução resolveu poupá-lo. O Keno também estava um pouco mais desgastado, então a gente foi respeitando aquilo que os jogadores estavam sentindo. A gente tem o jogador para jogar, e no fundo está sendo bom isso, porque o time está ganhando entrosamento com mais jogadores podendo jogar. A gente está vendo a necessidade de trocar jogadores, cada um tem uma especificidade.
Não dá para tratar o Felipe Melo igual eu trato o André. Impossível. E nem o Marcelo como eu trato o Alexander. Eu só não posso ficar fazendo afirmações dizendo que vai ser assim ou assado. Vou procurar sempre botar o melhor time para o próximo jogo, e tendo uma coerência que pede a temporada.